Marcela Tropp, especialista em gestão pública, já está aqui com a gente para falar desse tema que gera muita polêmica, divide opiniões, que é a regulamentação do transporte por aplicativos. E aí, jogando aquela pimentinha, a gente fala da modalidade por moto. Tem dado o que falar, viu? Bom dia para você, Marcela. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Hoje a polêmica do dia é essa. Vai poder ter Ubermoto em Belo Horizonte ou não vai? É um transporte que tem que perpetuar nas cidades ou não? É um dilema muito perigoso, né, gente? Porque divide realmente opiniões. Nós temos pessoas que são muito beneficiadas pelo Ubermoto, tanto na geração de emprego e renda, quanto na agilidade da mobilidade. Mas, por um outro lado, o setor público, especialmente a área da saúde, tem sido sobrecarregada com o aumento dos acidentes. E a notícia do mês, no dia 5 de dezembro, a SRTE, que é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, emitiu uma suspensão imediata do serviço até que tenha uma regulamentação em Belo Horizonte. Dizer que tem que ter regulamentação é quase que lei no setor público. Agora, qual tipo de regulamentação que a gente precisa agora entrar no debate e construir realmente uma política pública ali de prevenção, em especial, para conter os acidentes e não proibir uma atividade que é muito importante para a mobilidade de Belo Horizonte, especialmente dado o cenário do nosso transporte coletivo, que não é nada bom e as pessoas não vão simplesmente começar a usar, porque vai proibir o Ubermoto. Ô Marcelo, e é interessante, né, a gente que acompanhou, né, a chegada dos aplicativos, né, desde a Uber, aí depois tem a Buser, agora nós temos aí o de motociclistas. Atualmente, os motociclistas, a categoria é a favor da regulamentação. Antes a gente não vinha tanto assim, né? A gente teve vários embates aqui. Quando a Uber chegou, a gente teve várias Uber circulando com liminar e os motoristas falando que não tem que ser regulamentado nem nada. E hoje é uma situação diferente. Você vê isso também? Que a própria categoria está querendo essa regulamentação? Sim, eu tenho sentido esse movimento, especialmente dos motoristas de aplicativo de carro, em especial, porque as plataformas elas entraram realmente num vácuo de legislação. O táxi era altamente regulamentado. Para quem não sabe, táxi é uma autorização que a prefeitura ela te empresta uma autorização para você rodar e prestar um transporte privado, um transporte público-privado ali na cidade. E, por um outro lado, existe o transporte coletivo, que é o transporte de ônibus, que também são concessões que o poder público ali libera nas rotas na cidade. O transporte por aplicativo, ele entra numa brecha porque ele faz uma relação entre o usuário que quer pegar um motorista particular e um motorista particular que está buscando um usuário. Então, eles lavam as mãos ali de dizer que são empregadores dos motoristas, que são quase que somente a plataforma usa quem quer, então eu não preciso ser regulado. Só que quando isso chega na cidade, você tem diversos embates até do uso do espaço público. Esses motoristas, eles não têm onde descansar, onde usar um banheiro, tomar uma água, eles não têm pontos de embarque e desembarque regulamentados. A gente sabe como foi em Confins para regulamentar embarque e desembarque da Uber lá atrás, da 99. Então, é um desafio que não tem como não passar pelo setor público. E lá em 2019, a prefeitura fez uma regulamentação emitindo licenças, né, a tal da OTIR, para que os motoristas pudessem circular por Belo Horizonte. Hoje, a gente vive uma outra fase, porque os assaltos, os casos mais graves ali, eventualmente de abuso, de roubo de motorista de aplicativo ou até do uso indevido da plataforma para tráfico de drogas, etc. Isso gerou uma mobilização maior dos próprios motoristas, porque eles estão também se sentindo inseguros. E aí, na hora que vem esse problema, eles não vão na plataforma, eles vão exigir do poder público, que é quem tem competência para garantir maior segurança. E a plataforma veio se adequando também com botões de alerta, com rastreamento dos veículos, com gravação de conversas. Então, a gente tem uma evolução também da plataforma, que é aquela coisa, né, gente? Startup, quanto mais você testa, mais você aprimora. Então, eles vieram aqui testar, viram um monte de coisa que precisava aprimorar. E hoje a prefeitura precisa fazer essa interface com as empresas, mas de uma forma que não seja proibitiva, porque, de novo, é uma empresa privada. Não dá para a prefeitura se apropriar do transporte por motocicleta, por exemplo, e querer exigir um monte de coisa como se fosse dela. Porque senão a gente volta lá no mototáxi, né, da década ali de 90, década de 80, que a prefeitura, por certas razões, não quis regulamentar, faz vista grossa, a turma sobe ali na comunidade, e aí veio a Uber, pescou essa oportunidade de mercado e entrou para poder oferecer esse serviço. Então, a prefeitura precisa entender até onde vai o limite da regulamentação dela.
E quando a gente fala no número de acidentes, né? Essa acho que é o maior ponto aí da polêmica quando a gente trata, porque a gente sempre recebe comentários aqui quando a gente levanta esse tema, Marcela, e aí muita gente fala assim, não, mas aí é o risco de quem quer pegar o serviço, de quem oferece, que a gente fala assim, é extremamente perigoso andar de moto pela cidade. A gente sabe que é mais perigoso que andar de carro, né? Você não tem ali uma proteção, qualquer acidente pode se tornar um acidente grave. Mas eu entendo também que não é simplesmente só uma responsabilidade de quem oferece o serviço e de quem contrata o serviço. Porque um agente de trânsito ali, ele interfere também na dinâmica do trânsito como um todo. E, infelizmente, a gente ainda vê, e aí não é generalizando nem falando que é a categoria em si, muitos motociclistas que não respeitam as leis de trânsito e colocam em risco pedestre, colocam em risco outros veículos. E o aumento no número de acidentes, que também pode impactar, por exemplo, nos gastos com a saúde. Então, tem toda essa questão envolvida. Como é que a gente avalia isso para pesar e para poder fazer uma regulamentação que não só autorize, mas que também torne o serviço mais seguro? Carol, você tocou no ponto central. Até quem é usuário, eu tenho alguns comentários aqui do meu Instagram, que o pessoal falou assim, usa quem quer, é muito mais barato que um carro e ajuda muito quem não tem grana. Esse foi o Gabriel Queiroz, que eu sei que é usuário, é um jovem que passou pelo programa de liderança lá do mandato. A Ana Raquel Rezende já falou, eu acho bom e ruim. O trânsito de BH piorou muito com essa modalidade, mas facilitou a vida de muita gente. O Geraldo Vilela Carvalho colocou, sou a favor da suspensão, tem que melhorar o transporte de ônibus. Não tem ninguém errado aqui nessa história. Sim. Então, o Gabriel tem razão de que as empresas precisam ter liberdade, que o usuário ele pode escolher, mas, ao mesmo tempo, o usuário ele toma uma decisão única e exclusivamente individual. Vou pegar um transporte que coloca minha vida em risco ou não? O motorista, ele toma uma decisão exclusivamente também individual. Vou trabalhar com um transporte que coloca minha vida em risco. O poder público, ele não é babá de ninguém. Eu também não tenho esse tanto de filho grande aqui em Belo Horizonte para tomar conta. Mas, na hora que chega lá no João 23, é o bolso e o imposto do cidadão que vai ter que financiar esses cuidados com as eventuais vítimas. Então, assim, fato é, transporte por moto é perigoso. Seja aplicativo, seja de mototáxi, seja de deslocamentos tradicionais, seja no aplicativo de entrega, é perigoso. Você está exposto no meio do trânsito. O que a prefeitura precisa entender? Vou voltar na palavra mágica do setor público. Primeiro, diagnóstico. Que tipo de acidentes são esses? São colisões? Que tipo de sinistros são esses? É na hora do embarque e desembarque? São nos cruzamentos? São nas principais avenidas da cidade? Porque se a gente não souber o tipo de acidente, nós vamos fazer uma regulamentação talvez muito grande, que vai ser muito limitadora e que vai matar a atividade econômica, que é importante, como a gente viu aqui, para vários usuários. Então, assim, que tipo de acidente acontece para a prefeitura conseguir focar nesses problemas e talvez criar mais pontos de embarque e desembarque, criar horários de funcionamento, por exemplo, acompanhar esses motoristas para que eles façam alguma reciclagem, um tipo de treinamento específico, a própria exigência do capacete, que é do Código de Trânsito, mas fiscalizar um pouco mais, essa emissão de licenças para ver se está todo mundo credenciado, qual que é o ano da moto, se o veículo está de boa qualidade. Só que se eu não sei as razões pelas quais esses acidentes acontecem, talvez eu vá fazer uma regra da minha cabeça, motivado pela emoção do negócio de que tem muitas pessoas se machucando, e aí a gente acaba tendo uma burocracia que vai matar o negócio aqui em Belo Horizonte. Então não é uma questão fácil, mas quanto mais informação a gente tem, mais fácil é de tomar a decisão. E Marcela, até antes desse diagnóstico, né, e falando para além dos aplicativos por moto, a gente tem um crescimento muito grande das motocicletas, não só em Belo Horizonte, nas grandes cidades. E aí a gente vê, por exemplo, São Paulo fazendo aquela faixa, se eu não me engano, eles chamam de faixa azul. E toda vez que a gente discute essa questão da mobilidade por moto aqui em Belo Horizonte, todo mundo sugere, por que não coloca essa faixa azul? Isso seria uma medida viável? Como a prefeitura já colocou aquela faixa nos semáforos, por exemplo, para não ter aquele conflito entre carro e moto na hora de acelerar ali quando o semáforo abre. Isso seria viável? Seria, na sua opinião, uma forma de também criar um corredor só para as motocicletas? Excelente pergunta, João. Eu tenho um projeto que foi aprovado aqui em Belo Horizonte, vale o disclaimer, que é o Marco Municipal das Startups. Dentro dele tem uma modalidade de teste que chama sandbox regulatório, que você basicamente pega uma solução num ambiente da cidade, tira todas as regras que hoje estão vigentes na cidade e testa uma ideia.
Eu acho que tudo que você me perguntou, nós temos que usar o sandbox. Pena que o prefeito vetou o projeto, em fevereiro a gente trabalha para derrubar. Mas, basicamente, a prefeitura pode testar, coloca ali não na Afonso Pena, que é uma avenida muito grande, mas vamos pensar assim, na Carandaí, na Bernardo Monteiro, vamos pegar uma faixa e vamos testar uma faixa exclusiva para motoqueiros, motociclistas, ou vamos testar essa parte da frente, que eu acho que ajuda, porque a turma vai na frente ali, o problema é que o trânsito está tão agarrado que eles largam na frente, mas logo estão ali costurando o trânsito, e o porque já problema encontram também com é os que eu acho que como a gente motoristas. não tem essa delimitação do corredor, entre aspas, Sim. oficial, eles estão em todos os corredores. Isso coloca em risco também até o usuário do carro que não consegue, por exemplo, mudar de faixa. Não consegue. Então, quer dizer, se a gente tem ali, como São Paulo fez, um corredor oficial, eu acho que a fiscalização se torna mais fácil, porque aquele motociclista que estiver andando no corredor onde não tem a marcação, ele pode ser penalizado. Falar, amigo, seu espaço é ali, porque os carros já sabem que seu espaço é ali. E sendo seu espaço ali também, você também tem que respeitar aquela seta. Deu seta, segura um pouquinho para que o carro consiga fazer a mudança de faixa, porque hoje em dia você não consegue. Não. Você fica um tempo tentando fazer. Vem buzinando e balançando a cabeça. Tipo, vai mudar não, meu filho, agora não. Só que não para de vir, gente. Então, assim, às vezes você perde uma entrada porque você não consegue mudar. Então, eu acho que o benefício dessa faixa é justamente organizar o trânsito e saber que, pelo menos assim, a gente não quer ficar do lado dos motociclistas, eu vou ficar mais ali à direita. Porque ali, pelo menos, não vai ter gente transitando nos corredores. E a fiscalização pode virar e falar, não, você estava circulando fora da sua faixa, que é essa daqui demarcada. Hoje em dia é uma confusão, tá parecendo um pouco trânsito da Índia, sabe? Eu falei com vocês isso aqui, né? Quando a gente comentou há algumas semanas sobre as carroças, né? Eu Sim. acho que só falta o tuk-tuk em Belo Horizonte para ser o retrato do subdesenvolvimento, gente. Com todo respeito às pessoas que acham tuk-tuk legal, mas assim, não é uma forma bacana de se locomover, porque é insegura. Países desenvolvidos têm bons ônibus, têm bons metrôs, bons transportes coletivos, transporte público de qualidade. Então, a prefeitura precisa investir no transporte público, precisa revigorar o transporte público com outras alternativas e fazer esses testes dos corredores, por exemplo, nas grandes avenidas. Meu único receio é que a prefeitura faça a instalação, por exemplo, dos corredores de moto da forma como ela faz os corredores de ônibus, que não são sempre os mais eficientes. Às vezes estão nas bordas, você precisa passar na frente de 4, 5 ônibus para entrar num bairro. A Avenida Amazonas é mestre nisso, né? Os ônibus estão sempre ali à direita, porque é onde estão os pontos. O ideal é jogar os ônibus para o centro, eles terem um corredor exclusivo, no caso do MOVE, da que chama Machado Antônio Carlos, e talvez deixar o corredor de moto nesse canto da faixa da esquerda também, para evitar esse tipo de cruza dos carros e das motos com os ônibus, que aí eu acho que é o que transforma o trânsito realmente na Índia e fica muito perigoso. Olha esse comentário do Wagner. Ele falou assim, ó, bom dia, faixa em que cidade? Já está em polêmica a faixa exclusiva de ônibus nas ruas do centro, onde algumas também terão ciclovias. Agora, faixa para motos? Daqui a pouco o carro não tem onde rodar. O problema não são as vias de BH que não foram feitas para suportar um trânsito como os de hoje. Então ele falou que o problema é esse. Belo Horizonte não tem aí estrutura para suportar os veículos aí dos ônibus, mais os aplicativos, táxi e tudo mais. Se a gente tivesse mais ônibus de qualidade, talvez a gente resolveria parte desse problema, né, João? Mas, enfim, é uma situação muito difícil, porque, assim, sabe aquela coisa assim, você mexe um negócio aqui, altera outro ali, aí você altera um negócio ali, aí muda o que tá aqui, aí você fica tentando, parece a gente tentar montar um cubo mágico, hein, Marcela? Nesse tipo de problema, existe uma teoria que chama teoria de Pareto, que é o famoso 80-20. 80% dos problemas são causados por 20% das causas. Então, você pode atacar com 20% de esforço e resolver 80% do que você precisa resolver. Quando eu olho para o transporte público de Belo Horizonte, fica evidente para mim que ônibus é o nosso 80-20. Vamos investir 20% do esforço ali, renovando o contrato, melhorando a frota, colocando uma tarifa decente, ar-condicionado, criando rotas mais inteligentes conforme as pessoas se deslocam pela cidade. Aí eu tenho certeza que resolve 80% do problema do nosso trânsito e todos esses outros problemas eles se tornarão periféricos. Moto, excesso de carro, construção de viaduto, coisas que são muito mais caras e complexas, que se a gente tivesse um transporte público funcionando de qualidade, talvez a moto seria aquela última milha. Você chega ali do ônibus, você está longe, 4, 5 quarteirões da sua casa, já está de noite, não quer ir a pé, aí você pega o Uber Moto. Você consegue chegar com segurança. Ah, eu moro longe da estação, moro lá na quina no Serra Verde, então eu quero pegar um ônibus na estação Pampulha.
vai de moto até lá, depois você pega o ônibus e desloca até o centro. Então, por isso que o que eu digo é que as empresas elas têm que estar muito próximas da prefeitura e a prefeitura tem que tratar as empresas de tecnologia com menos raiva, sabe? Com menos tutela, menos desconfiança. Porque as empresas elas têm muita tecnologia que pode ajudar a Belo Horizonte a ser uma cidade mais inteligente, mais integrada e tem informação, que é coisa que o setor público às vezes demora anos para conseguir adquirir, até que faz a licitação de uma pesquisa de origem e destino. E as empresas ali, ó, na palma da mão, sabendo por onde as pessoas passam mais durante o dia, por onde as pessoas, qual tipo de aplicativo e de transporte que elas pegam, se é a moto, se é o carro, quais são os principais pontos de embarque e desembarque em Belo Horizonte. Porque tendo essas informações, a prefeitura pode limitar o estacionamento de uma certa forma, proibir de um lado da rua, criar os pontos específicos de embarque e desembarque e, inclusive, fazer exigências das empresas, por exemplo, que façam a construção de um espaço de descanso para os motoristas, que pinte ali uma área de sinalização para que a moto e o carro possam embarcar e desembarcar. Só que tratar as empresas com animosidade, mas só afastar elas daqui, aí elas vão falar, não quero contribuir com nenhum tipo de informação, eu sou uma empresa privada, eu estou rodando na cidade e pronto. Se a prefeitura trata as empresas como parceiras, imagina, a Uber pode ter participação lá no COP, pode ter uma parte ali que ela contribui diretamente, enfim. Acho que temos que quebrar um pouco essa lógica de que as empresas vieram para atrapalhar e aceitar que elas vão ficar aqui por muito tempo e a inovação vai só entrar. Nos últimos 5 anos, 10 anos, a gente pedia pizza com telefone, gente. Ligação de telefone. Verdade. E Marcela, nesse cenário, tem espaço para todo mundo, né? Dá para ter o ônibus, dá para ter os aplicativos, dá para ter os aplicativos por moto e dá para ter os táxis também. Esse diálogo tem que ser constante com todos esses entes? Com certeza. Inclusive, eu sugiro um grupo de trabalho com representantes de todos essas entidades, esses motoristas, esses aplicativos. As empresas, eu sei que tem a Mobitec, que é uma associação brasileira das empresas de mobilidade por aplicativo. E aí tem Rappi, iFood, Uber. Tem que trazer essa turma para a mesa com o taxista, com o sindicato de transporte coletivo, com os gestores de trânsito da cidade, porque se a gente não conversar, vai ficar cada um defendendo o seu e aí a gente não tem cooperação para o espaço urbano, né, ser coabitado por todo mundo. E é um espaço só, gente, nós vamos ter que conviver. E se não tivesse demanda, os aplicativos não existiam. Uhum. Então tem demanda. É a mesma lógica da Buser. Se as rotas tradicionais da rodoviária funcionassem, não teria a demanda. Buser não tinha cliente. Então, alguma coisa, algum fio da meada nós perdemos aí que as pessoas querem usar e a gente tem que entender, porque o mercado ele é muito fluido mesmo. Não há tempo para mais nada, mas a gente encerra aqui hoje a participação de Marcela Troppi. Semana que vem ela volta, toda terça-feira com a gente aqui na segunda edição do Central 98. Mas fica triste não, você pode mandar aí a sua reclamação, né? Pode ir lá chorar lá na caixinha de perguntas do Instagram dela, né, Marcela? Isso mesmo, Carol. Lá no Instagram, @MarcelaTrópia, a gente tem toda semana uma caixinha, um pepino, uma solução em que você traz um problema da cidade e eu te respondo uma ideia, uma solução que eu tenha para aquele problema. Vale dizer que semana que vem estou aqui uns 2 quilos mais gorda depois da ceia de Natal. Obrigada, Marcela. Até semana que vem.